Continuidade, agora eu vou mostrar para vocês como a gente pode configurar um banco de questões. Então a gente vem aqui no menu que abre vem aqui em mais, e aqui banco de questões, a gente pode ir direto a questões ou categorias. Eu vou clicar em categorias para mostrar como criar categorias aqui dentro da disciplina padrão. Então eu vou criar aqui duas categorias, vai ser a primeira etapa do curso, vai ser a primeira categoria, ou vamos colocar assim, etapa 1 do curso. Você pode ter uma descrição da categoria, adicionar. E vou criar uma etapa 2. Etapa 2 do curso. Também aqui dentro. Adicionar. Então aqui nós temos duas, a etapa 1 e a etapa 2. Eu posso criar perguntas ou questões dentro de cada etapa, né? Isso facilita, dependendo da quantidade de perguntas do banco de questões. Ou você poderia criar também categorias por assunto dentro da disciplina, seria interessante, né? Então vamos clicar aqui em questões, e aí aqui eu posso selecionar para qual etapa nós vamos criar as questões. Então vem aqui etapa 1, aí eu venho aqui criar uma nova questão. Bom, nesse momento, vamos voltar aqui para o nosso... configurando então perguntas, né, para esse resumo que eu fiz, para que a gente continue então com a parte de criação das questões aí no questionário. Primeiramente é importante saber que é possível configurar categorias dentro do banco de questões, o que a gente estava mostrando, né? Isso é útil para separar os conteúdos por fase do curso, por exemplo, ou por conteúdo. É possível configurar questões sem a necessidade de criar um questionário previamente. Então, inicialmente eu mostrei como criar o questionário, agora eu estou mostrando essa configuração, mas uma coisa não depende da outra. Quanto aos tipos de questões, os tipos de questões que eu mais utilizo em meus cursos são o tipo de associação, múltipla escolha, e aqui dentro do múltipla escolha eu incluo a possibilidade de trabalhar com verdadeiro ou falso, embora exista uma modalidade de questões de verdadeiro ou falso, mas eu acho que trabalhar dentro do múltipla escolha é mais interessante. Eu mostrei isso lá na aula presencial, né? E o ensaio, que seria uma questão dissertativa no modo tradicional, onde essa aqui a gente precisa entrar lá para corrigir, a gente não pode deixar uma correção previamente programada nesse tipo, né? Bom, são 15 modalidades de questões no Moodle. Dessas 15, as 3 indicadas acima normalmente atendem às necessidades dos meus cursos. É muito difícil eu ter uma modalidade, um tipo de pergunta que eu não consiga fazer com um desses 3 tipos aqui. Existem outras, tenho certeza que a partir do momento em que vocês vão se familiarizando com a ferramenta e com o próprio ambiente virtual Moodle, vai ficar mais fácil até testar e investigar outras modalidades de questão, né? E aí, exemplos de questões. Então aqui nós vamos fazer uma pergunta dissertativa, estou colocando aqui um modelinho, né, de pergunta. Vamos fazer uma questão do tipo associação, cobrando um cálculo. E tem gente que talvez pergunte, será que é possível a gente fazer uma pergunta que leve os alunos a fazerem cálculo para poder responder? Então eu vou mostrar uma aqui, né? Um outro tipo seria o de múltipla escolha e uma questão de verdadeiro ou falso. Então vamos voltar aqui para a primeira modalidade, né, que é a primeira modalidade dissertativa. Então nós vamos criar aqui vou voltar aqui para dentro da primeira etapa, criar uma nova questão. Aí a gente vai pegar essa modalidade ensaio, que é a modalidade dissertativa. Adiciona. Aí vem o nome da questão. Aqui a minha sugestão é sempre você colocar um nome que diz respeito ao assunto sobre o que se trata,
Porque quando você vai escolher lá no banco de questões quais perguntas deverão estar presentes na prova ou no questionário, pelo nome, pelo assunto, fica mais fácil escolher. Então não escreva a pergunta nesse campo aqui. A pergunta vai estar nesse campo de baixo. Então aqui eu vou colocar assim, conceitos. Então vou perguntar sobre conceitos. Aí se eu tivesse com essa questão já previamente editada num outro artigo, por exemplo, eu tenho essa pergunta está aqui, conceitue. Então eu vou pegar essa parte aqui, ó, e vou editá-la diretamente lá. Então aqui a pergunta é conceitue. Aqui eu vou botar sistema de produção, 2, escala de produção e 3, eficiência de produção. Isso aqui é uma pergunta que eu faço na disciplina de matérias-primas agropecuárias. É uma questão dissertativa. Eu vou colocar aqui 40 linhas. Eu posso escolher o tamanho, né, o número de linhas para o pessoal responder. Pode deixar o formato de resposta como HTML mesmo. Texto, aqui você tem opções de formatação melhores do que o texto simples. Anexos opcionais, se você estivesse pedindo que fosse anexado alguma coisa, mas não é o caso. Geralmente, quando a gente pede para anexar arquivos, a gente cria a ferramenta tarefa, e não tem mais nada para configurar nesse tipo de questão. Então, vou salvar aqui. Salvar alterações. Aqui eu salvei e continuei editando. Salvar mudanças, ele volta para lá. Então, dentro dessa modalidade, eu criei uma pergunta na forma de ensaio dissertativo com conceitos. Agora a gente volta lá para o nosso rascunho e vamos buscar uma pergunta do tipo associação. Essa aqui já vai ser mais extensa, para fazer, mas eu vou mostrar como é que eu vou buscar essa pergunta lá dentro do Moodle antigo, os pedaços, e nós vamos fazendo ela aqui. Então agora vamos criar uma nova questão. É uma questão de associação. Adicionar. Aqui vai ser uma questão de rotulagem. Rotulagem é o assunto que será abordado. Então aqui vai o texto da pergunta, e o texto da pergunta, então, eu vou buscar essa questão aqui, vai ser esse de rotulagem nutricional. Eu vou abrir aqui aliás, eu posso abrir, vou abrir ela nessa edição mesmo aí fica mais fácil. Então aqui o texto, Ctrl+C, Ctrl+V. Então, esta avaliação está focada na rotulagem de alimentos industrializados. Para responder essa questão, leia com atenção as orientações que seguem. Considere as formulações descritas em cada item e calcule as concentrações de nutrientes para a rotulagem considerada. Dados, aqui são dados para que os alunos possam fazer os cálculos e depois me retornar a resposta. Uma vez calculados os rótulos das formulações, indique a associação correta, que indica qual resposta correta para cada formulação. Quando for perguntada o valor diário recomendado, considerar uma dieta de 2.000 quilocalorias como referência. Observações ainda. Faça todos os cálculos antes de responder. Não é necessário arredondar valores e tentativas erradas serão penalizadas já. Vamos avisando isso aqui, Considere as referências nutricionais apresentadas na tabela Anvisa, utilizada em aula. Lembre-se do que fizemos, as certificações de nutrientes. Então, todas as informações estão aqui, Agora, nós vamos colocar, então, as opções, bem como a resposta associada à opção, que é correta. Então, eu volto lá
Agora então eu venho aqui vim na primeira opção, Ctrl C. Você vai escrever o texto. Eu quero que ele julgue a primeira e a resposta correta associada a essa. Ctrl C, Ctrl V. Então, essa resposta que eu coloquei aqui embaixo é a resposta correta para essa pergunta. Agora eu vou fazer a próxima pergunta. A próxima pergunta vai ser a outra formulação. Ctrl C. Vou colocar aqui a próxima pergunta. E aqui vou colocar a resposta correta a essa próxima pergunta. Ctrl C. Agora eu vou colocar a terceira pergunta, a terceira formulação aqui. Ctrl V. E a resposta correta para ela agora eu tenho mais, né? Tenho mais opções aqui. Eu tenho uma quarta. Então, como é que eu vou fazer? Agora aqui, colocar outro conjunto de 3 opções. Então, tá a primeira, a segunda, a terceira. Agora vamos para a quarta opção. A quarta opção é essa daqui. Ctrl C. Ctrl C. Ctrl V. Aqui. Agora, se eu deixasse assim, eu só teria opções corretas. Então, eu quis complicar a situação, quer dizer, para o aluno realmente fazer a conta, e coloquei mais 2 opções sem alternativa, porque elas não têm resposta. Então, se ele for chutar, aumenta a chance do cara ser penalizado. E o que eu quero com essa questão é que o aluno não chute efetivamente. Ele faça a conta. Então, eu vou colocar aqui as outras 2 opções que não têm uma associação correta. Feedback, múltiplas tentativas. Então, cada tentativa penalizada aqui vai me dar, são 7 possibilidades. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a questão, dividir por 7, dá 15%. Então, eu vou penalizar ele aqui com 10% por tentativa. Se aproxima aqui, penalidade da tentativa. Eu vou penalizar é com 20%. E salvar as alterações. Salvar. Então, aqui nós temos uma questão múltipla escolha de rotulagem e uma questão de conceitos. Agora, se a gente for voltar lá para observar qual seria a próxima, tudo isso que está escrito aqui foi o que eu copiei e colei lá. No múltipla escolha, eu vou colocar essa questão aqui. Então, aqui nós já vamos fazer isso como se fosse a segunda etapa do curso, né? Etapa 2, né? Vamos criar uma de múltipla escolha aqui. Adiciona. Aqui vai ser sobre digestão. Digestão. E aí vamos colocar o conteúdo. O conteúdo da pergunta é: a digestão e a absorção são processos separados, porém relacionados. A digestão é um processo de quebra de nutrientes complexos em moléculas simples. Por outro lado, a absorção é um processo de transporte dessas moléculas simples através do epitélio intestinal. Sabendo disso, você classificaria a intolerância à lactose como um problema de saúde ligado à digestão, à absorção ou à digestão e absorção? Eu coloquei esse texto aqui. Não está aqui. Esse texto eu vou ter que escrever ele aqui. Deixa eu ver de onde eu coloquei.
editar esse texto. Será que múltipla escolha? Então vamos escrever aqui a digestão e a absorção são processos separados, porém relacionados. A digestão é o processo de quebra nutrientes complexos em moléculas simples. Por outro lado, a absorção é o processo de transporte daquelas moléculas simples através do epitélio intestinal. Sabendo disso, você classificaria a intolerância à lactose como um problema ligado a 2 pontos. Aqui eu posso até aumentar um pouquinho aqui. Vou deixar como ABC. Escolha 1. Aí seria digestão, que seria a resposta correta. Digestão. A nota é 100%. Essa é a resposta. A absorção. Eu vou penalizar aqui. Deixa eu ver aqui. Não, isso aqui é o feedback, tira daqui. Absorção, Ctrl C. Absorção aqui. Vou tirar 1/3 da resposta. E digestão. Esse aqui é feedback. E aqui. Digestão e absorção, que também está errado. Também vou tirar 1/3 da resposta. Então, negativo aqui. Então, aqui, múltiplas tentativas, penalidade 1/3, ok. Salvar. Então, aqui nós estamos com a questão de digestão. Né? Vamos criar mais uma questão aqui, que seria agora a questão de verdadeiro ou falso, onde a gente vai colocar essa frase aqui do livro de Economia, Introdução à Economia do Rossetti. Então vamos lá, vamos inserir aqui, criar uma questão, essa aqui seria de verdadeiro ou falso, adicionar, questão de economia, e aí a frase, ou aqui, essa aqui eu escrevi ela aqui, Ctrl C, isso aqui para a gente poupar tempo. Então tá aqui a frase. Então, considerando-se unicamente o número de compradores e vendedores, a concorrência perfeita seria caracterizada pelo grande número de participantes dos dois lados considerados. Ok, essa resposta é verdadeira. Então, aqui não precisa fazer mais nada, salvar. Então, nós temos 2 questões na etapa 2, 2 questões na etapa 1.
Se você olhar aqui, quando eu clico no menu, tá vendo aula teórica? Essas questões nós criamos lá na aula presencial, teórica. Então, eu, dentro da disciplina raiz, eu criei a etapa 1 e a etapa 2, criei 2 questões em cada uma delas, né? Agora, a partir desse momento, a gente já pode utilizar essas questões. Mas antes disso, a gente pode fazer um teste, né? Então, vamos entrar aqui na questão de economia, se você quiser testá-la. Você vem aqui na lupa, clica na lupa, a gente pode aumentar aqui. Aí você vai dizer se é verdadeiro ou falso. Ela é verdadeira, eu vou marcar falso e vou fazer um enviar e finalizar para ver o que ele me mostra. Então ele mostrou que a questão está errada, a pessoa não vai acertar. Então está funcionando. Se eu marcar, ela acerta, enviar e finalizar, a questão está correta. Ok, então essa aqui está funcionando bem, né? Agora vamos ver a outra questão da digestão. A gente clica aqui, vamos aumentar aqui. Aqui na questão da digestão é o seguinte, a resposta é digestão, o problema. Então eu vou marcar primeiro digestão e absorção. Se eu tentar marcar outra, ele só marca uma por vez aqui. Enviar, ele vai errar e ele vai me penalizar. Vocês lembram disso, né? Vou começar de novo. Vou marcar a absorção. Também está errada. Enviar, ele vai me penalizar. Agora começar de novo. Se o aluno fosse por tentativa e erro, ele marca a digestão. Enviar. Agora ela está correta, né? Então agora a questão está correta e então está funcionando aqui a questão. Vou fechar. Então a gente pode ir agora para a questão da etapa 1, se você quiser testar. A de conceitos, se a gente clicar aqui, ó, ela vai aparecer assim, conceitue 1, 2 e 3 o aluno vai ter que digitar aqui e escrever o que ele considera. Depois isso aqui vai ser corrigido pelo professor e rotulagem. A questão de múltipla escolha aqui, vamos ver como é que ela ficaria. Ela não abriu ainda, vamos abrir aqui. Agora ela abriu. Então, a questão de rotulagem, aqui a gente tem as formulações e aqui vai ter todas as possibilidades de resposta. Então, se o aluno for por tentativa e erro, muito provavelmente ele vai errar e vai ser penalizado aqui, né? Então, basicamente aqui, essas modalidades a gente consegue varrer bastante a maioria das situações, né? Então agora, uma vez feito o banco de questões, nós vamos fazer a associação das questões ao questionário. Então volto aqui para a disciplina. Aqui na disciplina eu clico no questionário, editar questionário, e aí aqui ele vai abrir, ó, não tem nenhuma questão, não tem nada adicionado a ele. Eu posso banco de dados de questões. Aí ele vai perguntar da onde. Eu quero, por exemplo, as 2 questões daqui. Adicionar. Então ele colocou as 2. E posso adicionar ainda do banco de questões. Eu posso, eu quero pegar as do segunda etapa. Vem aqui, adicionar. Então tem 4 questões. A nota máxima está valendo 10. Então tá ok, repaginar. Aqui está tudo correto. Posso misturar entre as questões para que elas não apareçam sempre na mesma ordem, né? E gravar aqui. Ok, então vou sair aqui. Quando clicar na prova agora, pré-visualização do questionário agora. Então, vê que aqui ele já está mostrando a data de abertura, fechamento, método de avaliação nota média, pré-visualizar o questionário agora. A gente pode clicar aqui
Então o aluno já recebe a primeira questão, próxima página, ele vê que são 4 páginas aqui, né? Então aqui está funcionando então a nossa primeira avaliação. Então é isso, agora eu vou passar para descrever a próxima atividade referente ao tópico do questionário. Grande abraço a todos.